Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a nossa criança interior. Então, a nossa criança interior é a nossa parte que vivenciou, experienciou a nossa infância e ela vive dentro do nosso inconsciente. É como se tivesse essa parte ainda dentro de nós. E aí, como que ela interfere no nosso dia a dia? Basicamente, essa criança ferida, o que essa criança não teve e gostaria de ter tido, todas as emoções não resolvidas, necessidades que não foram atendidas e situações dolorosas, elas ficam ali guardadas com essa criança e fazem com que a gente tome atitudes no momento atual como adultas que são baseadas nas dores e nas feridas dessa criança. E sempre lembrando que essa criança interior é você, tá? Mas é uma parte sua que não tinha o desenvolvimento de emoções e de saber lidar com as questões, então ela teve ações e achou respostas baseadas numa mentalidade de uma criança. E aí, alguma das coisas que uma criança interior ferida pode nos causar é a baixa autoestima, medo de críticas, medo de abandono, medo de ter relacionamentos, tendência a querer ser perfeita, a querer a aprovação do outro, entre outras crenças que podem ser criadas durante esse período. Outra coisa muito importante é que toda criança acredita que o adulto que está tomando conta dela está sempre certo, né? Ele é o dono da razão. Então, se em algum momento esse adulto falar alguma coisa para essa criança, ela vai acreditar. E principalmente se fala alguma coisa sobre ela. Então, se algum professor, algum parente, algum pai, mãe falou alguma coisa sobre essa criança, provavelmente ela acredita nisso até os dias atuais. Por exemplo, você não é bom o suficiente, você não tem modos, desse jeito você nunca vai ter amigos, um emprego, foi tudo culpa sua, entre outras coisas, né? E aí isso é internalizado por essa pessoa. E a pessoa acredita que isso é verdade, até o adulto questionar isso, até você, quando se tornar um adulto, questionar essa verdade absoluta. Então, por isso que é importante ter clareza. Você vai olhar para trás, olhar para essa verdade que te foi dita e vai questionar. Por exemplo, ué, será que essa criança realmente não era boa o suficiente? Então, aqui é muito legal você fazer esse exercício de voltar atrás e questionar essa crença. Então, se, por exemplo, você tem essa crença de que você deveria ser perfeita para ser aceita, você vai olhar para trás e pensar: essa criança realmente não podia ser aceita sendo do jeito que ela é? Então, aí vamos imaginar numa situação hipotética como que essa criança ferida pode te prejudicar nos momentos atuais sem nem você perceber. Vamos supor que você está no seu trabalho e o seu chefe te pede para refazer alguma coisa. No momento que você percebe isso, você já começa a ficar nervosa, começa a suar e começa a vir esses pensamentos: eu nunca faço nada direito, eu não sou boa o suficiente. Isso acontece porque a sua criança interior está assustada, porque uma memória infantil foi acessada. Uma memória, por exemplo, de que quando você estava no segundo ano, você tinha que tirar 10, porque senão o seu pai brigava com você, porque você nunca podia tirar um 8, senão você ouvia que você não era boa o suficiente. Então você acessou essa ferida central pelo gatilho do seu chefe te pedindo para fazer uma alteração. Então aí, se você não tem consciência disso, você continua tomando as atitudes iguais a dessa criança, que seria fazer birra, ficar brava, ficar triste, né? Então, você levando a consciência de que isso é uma ferida de infância, isso é uma criança ferida dentro de você, você consegue escolher agir como uma adulta, você consegue questionar essa crença, por exemplo: será que eu não sou mesmo boa o suficiente só porque eu preciso fazer essas alterações? Né? Você leva consciência, você fala: não, acho que sim, eu sou boa o suficiente, eu acho que o meu chefe vê potencial em mim, por isso que ele está me pedindo para melhorar isso daqui, então eu posso reagir de uma forma mais madura a partir do meu adulto interno.
Porque quando a gente não tem consciência dessas feridas dessa criança interior, a gente só vai agir a partir dela. E aí acaba tendo algumas atitudes imaturas. Então, esse é um primeiro passo, é você observar que a sua criança interna existe. Eu acho bem legal também o exercício de você ter uma foto sua criança. Pega uma foto sua com 3, 4 anos, 5, a idade que você quiser, e deixa ela perto de você para você sempre olhar e lembrar e falar: nossa, existe uma criança que é frágil aqui dentro de mim e eu preciso cuidar dela. E aí que vem o passo super importante aqui do exercício de criança interior, que é acolher e lidar com a nossa criança interior. Então, a primeira coisa é você ouvir e validar essa criança interior como se você fosse um pai ou uma mãe amorosa e sábia. Você vai falar para ela que tá tudo bem, que você sabe que ela é boa o suficiente, que você sabe que ela tem valor. E às vezes pode parecer bobo, né? Você falar para você mesma: ah, você tem valor, você é boa o suficiente. Mas é tudo que essa criança precisava ouvir. E ela ainda existe dentro de você, ela mora dentro de você. Por isso que eu falei sobre a foto, para você olhar e falar com ela. Fala que ela tá bem, fala que você a partir de agora vai cuidar dela, que tá tudo bem ela se sentir dessa forma. Algumas frases legais para você falar para essa criança interior, para você mesma, frases de segurança, por exemplo: tá tudo bem, eu tô aqui, eu entendo os seus medos, mas eu vou te proteger a partir de agora. Você não precisa agradar tudo e todos para ser amada. Eu já te amo do jeito que você é. É legal fazer isso olhando para essa foto. Pode ser até que você se emocione, porque você vê o quanto essa criança merece sim amor. E como que você está cuidando dessa criança hoje em dia, né? Você sendo adulta. Agora que você cresceu, você olha para sua criança e vê o quanto que ela é maravilhosa, o quanto que ela merece tudo de bom. Então, é super legal você ter essa imagem sua aí perto e dar todo esse carinho para você, todo esse acolhimento. E é importante também você brincar com essa criança interior. Então, você lembra o que você gostava de fazer quando você era criança? O que você brincava mais? Você pintava? Você gostava de correr? Você gostava de esconde-esconde? O que era? E tentar trazer isso para a vida adulta. A gente perde muito isso, né? A nossa criança interior é onde fica a nossa criatividade, a nossa vontade de brincar. Então, tentar trazer isso de alguma forma para a sua vida adulta e colocar no seu dia a dia algo para essa criança, algo para nutrir essa criança. Isso é bem legal também, para você não perder ela dentro de você. Tá bom? Então, na aula de hoje era isso e a gente se vê na próxima aula.